Livro Profecias, 5º capítulo, 3ª parte. Sem dúvida que a cultura, a crítica de tudo, desenvolveu a inteligência, tornou mais requintados os métodos de luta, fazendo-os mais sutis e terríveis. Por isso, as massas cresceram em desconfiança e astúcia, não em bondade. Sua agressividade tornou-se organizada, racionalizada, científica. A crítica e a cultura destruíram as trevas da ignorância, sim, mas ficou apenas a razão, fria, calculadora, de egoísmo, interesses materiais. Este é o positivismo do mundo civilizado de hoje. O poder criador representado por um transporte de fé com esperança no futuro parece perdido neste mundo cinzento de ceticismo, agarrado sem esperança, apenas a vantagem que pode oferecer o minuto que foge. Perdeu-se assim, na realidade, todo o sentido verdadeiro de religiosidade, embora quase todos se declarem homogeneamente católicos apostólicos romanos. Ao menos na Itália, ou protestantes e católicos alhures, mas todos igualmente cristãos. Na prática, as massas adoram o Deus dinheiro, é só neles que creem firmemente. Muitas belas práticas formais sobrevivem, mas domina na maioria a indiferença e desapareceu todo o sentido de verdadeira espiritualidade. No Brasil, acha-se em condições opostas. Antes de tudo, o temperamento é menos frio, menos fechado, mais expansivo. Poucos na Europa se abraçam em público, mesmo entre os íntimos, e todas as expressões de afeto são controladas e sobrepesadas. No Brasil, a luta menos dura e a virgindade maior de espírito ainda não fizeram fechar-se as portas da alma, nem as manifestações dos próprios sentimentos, pela desconfiança necessária aos povos mais experimentados pela calamidade inimiga. O tipo biológico do Brasil é levado mais à religião espontânea, numa expansão livre de amor e de fé, do que a uma religião já rigidamente codificada, em que o pensamento e o sentimento permanecem enregelados nas formas. Ora, este primitivismo, estado espiritual incandescente, ainda que pelo europeu possa ser olhado com um sorriso de compaixão, é o estado mais apto aos futuros desenvolvimentos. Aqui as almas são virgens e receptivas e podem criar-se no novo. Na Europa, só se pode continuar a elaborar o velho, finando-o sempre mais em sutilezas capilares, ficando tudo fechado nas velhas barreiras construídas pelos séculos. Assim, não há apenas no Brasil um estado de sentimentalismo dominante, que dulcifica os homens, mas prevalece uma disposição à religiosidade e ao misticismo. Este é um povo religioso por excelência, esse seu tipo biológico. Não importa as religiões e as formas sejam muitas. Encontram-se no Brasil quase todas as religiões do mundo, vivem juntas na mesma terra. Na Europa, pode-se dizer que é apenas uma religião, tão afins que são as duas dominantes, catolicismo e protestantismo, ambas cristãs. Entretanto, não há muita disposição espontânea à espiritualidade, e o biotipo místico não domina em absoluto. Quem pela primeira vez chega ao Brasil fica escandalizado com a macumba, com tantas superstições, assim como o carnaval do Rio de Janeiro. Pois bem, estes são os graus mais ínfimos da tendência à religiosidade, ao misticismo, ao amor. Estamos muito embaixo, mas o germen
existe. E se existe, ele pode ser guiado e desenvolvido. Na Europa, mais puritana, mas não mais casta, mais formalmente religiosa e disciplinada, mas não mais crente, não existe esse germe e nada pode ser desenvolvido. Que futuro se pode dar a uma religião mecânica, sem grandes transportes de fé, a uma alma friamente calculista, sem grandes transportes de paixão? Os grandes santos surgiram, mais frequentemente, dos grandes pecadores passionais do que dos frios e ortodoxos pensadores. No Brasil, há o estado passional que, embora no estado caótico, representa a matéria-prima da fé, da religiosidade, do misticismo. Condena-se justamente a sexualidade quando é animalesca. Entretanto, representa ela a primeira porta, embora a mais baixa, pela qual começa a alma a irromper ao egoísmo frigido, entre parênteses, naturalmente calculador e que acumula para si sexualmente neutro, fecha parênteses, para dar de si mesmo aos outros. Por esta porta passarão mais tarde, com a evolução, todas as sublimações deste primeiro e grosseiro movimento de expansão altruísta, que aos poucos se irá cada vez mais desmaterializando até o amor aos pais pelos filhos, do homem evangélico ao próximo, do filantropo à humanidade, do misticismo à divindade. Resumamos neste terreno a posição do Brasil diante da Europa, num quadro de conjunto expondo qualidades e defeitos de ambos os lados. O Brasil é primitivo, simples, espontâneo, de boa fé. Tende à confiança, alma infantil, acreditando em Deus e no futuro. Ainda não experimentamos, pelos golpes das guerras duríssimas e da iminente ameaça de uma terceira, não prostrado por milênios de luta. Alma virgem quente, entusiasta, ávida de assimilar, rica de sentimento, substancialmente religiosa, com disposições e tendências místicas, num ambiente de vida simples que, suavizando a luta, a induz à bondade e à intolerância. Alma exuberante e expansiva, generosa como a dos jovens, tende, pois, a confraternizar e a fundir-se no próximo. Tipo biológico capaz de infinitos desenvolvimentos, retomando o caminho da fé, do estado de transporte virginal em que se encontravam os primeiros cristãos. Hoje, já no terreiro de mais vasta base científica e racional que a mente moderna atingiu e pode oferecer. Tudo no estado da semente que quer e tem fome de crescer, tudo enquadrado numa fase histórica de desenvolvimento do mundo para um novo tipo de civilização, no amadurecimento dos tempos e diante da vontade da vida de fazer um grande salto à frente. E eis que, diante dos grandes problemas do século, como principalmente o da justiça econômica e da confraternização e cooperação, para poder viver e trabalhar coordenadamente nas grandes unidades coletivas que a história quer fazer nascer agora, eis que diante desses problemas há muito mais probabilidades que os saibas resolver um povo que amorosamente os enfrenta com o coração do que o resto do mundo, que só os sabes enfrentar com a força do dinheiro e das armas e exército. Esta qualidade, a tendência à religiosidade,
a virgindade da alma, que significa terreno livre para novos desenvolvimentos, representam uma capacidade de progresso nas crenças religiosas, ao qual vemos corresponder na história da humanidade tão frequentemente um progresso social. Do outro lado, a Europa madura, complexa, hipercrítica, cética e desconfiada, sem fé em Deus e no futuro, envenenada pela ferocidade de duas guerras e cansada do trabalho de civilizar o mundo. A alma que já navegou por todos os mares do conhecimento, fria, reflexa, autocontrolada, farta de saber que desbaratar tudo com análise até chegar ao ceticismo, carregada demais de coisas velhas e privada de espaço livre para que é novo, temperamento positivo e, portanto, egoísta, calculador, nada generoso, como são, em geral, os velhos, a isso constrangido por uma vida mais difícil e dura, pela falta de espaço e pela pressão demográfica. Alma tornada, por tudo isso, exacerbada, fechada e desconfiada, essencialmente materialista, utilitária, levada ao absolutismo e à intransigência, a um individualismo separatista que repele a espontânea confraternização. Tipo biológico saturado, incapaz de renovações substanciais, mas apenas de aperfeiçoamentos cada vez mais sutis, na base das grandes estradas já fixadas pela raça por assimilação de milênios, tudo maduro ao qual só resta envelhecer no vasto mundo que procura, ao contrário, novos caminhos e elementos jovens para percorrê-los. Lá, uma floresta de grandes árvores. No Brasil, um campo fértil carregado de sementes. Na floresta, tudo está feito, não se pode nem semear, nem colher. E nela se anda com dificuldade. A alma adulta é individualista, à maneira de grossos troncos eretos, e o resultado é o separativismo. Tudo está dividido, é rival, incrédulo, até materialismo religioso. A fé em qualquer coisa que não seja o que é útil no presente está em decadência. Vejamos um só exemplo. Na catolicíssima Itália, centro do catolicismo, em 5 anos até as eleições de 1953, os comunistas aumentaram de 1,5 milhão. A Igreja de Roma condenou severamente, até com a excomunhão, a doutrina ateu-materialista. Pois bem, o comunismo com isso não foi absolutamente contido e continuou a progredir. Mais de 9 milhões de adultos não fizeram caso da condenação da Igreja. Em 1953, sobre 9,5 milhões de adultos, isto é, uma pessoa em cada 3 era declaradamente materialista. Isto quer dizer que o cristianismo, embora com a democracia cristã, se tenha tornado na Itália, além de religião, um partido político. Não se pode deter a expansão dos princípios materialistas e nada consegue contra eles. Suas reações servem, assim, mais para desacreditá-lo, demonstrando sua impotência do que era para alcançar seu objetivo. 1/3 da população adulta, que é o que conta, na catolicíssima Itália, onde oficialmente todos são católicos e onde está o centro do catolicismo, é ateia. Um dos outros 2/3, quantos creem verdadeiramente? Se sua conduta faria crer que também a maioria deles seja ateia.
O materialismo é, então, uma corrente coletiva que arrasta todos e contra a qual, já agora, uma igreja reduzida à forma e vazia de espiritualidade profunda e convicta, ao menos no conjunto, não mais pode lutar para vencer. Os homens da igreja podem dizer: Deus está conosco, mas se sabermos que Cristo está em sua igreja espiritual, estamos seguros de que ele permaneça com aqueles homens, se eles não seguem seus ditames. Perdida desta forma, a força maior, que é a espiritual, que defesa lhes sobrará? Então, eles cairão no grande curso da corrente geral, até que ocorra uma renovação radical com a volta ao espírito. Isto porque tudo se reduz a um grande fenômeno biológico que não se pôde realizar com os retoques da reforma, mas só por meio de grandes agitações políticas e sociais que limpem e renovem radicalmente, fazendo-se tudo desde a raiz. Pesa sobre a Europa toda uma vingança comum da história, preparada longamente nos séculos e que agora atinge sua fase culminante. Representa um determinismo histórico comum a todos, porque foi preparada concordemente por toda a Europa, não obstante a diversidade de línguas e raças, e que converge toda para o estado atual. O Brasil terá outros defeitos, mas é inocente dessas culpas próprias de quem teve a responsabilidade de guiar intelectual e espiritualmente o mundo. Sua história não se fez, ainda se fará. Não há, pois, diante da lei, violações executadas, nem espera de suas reações, nem débitos a pagar. Então, a qual desses dois grupos étnicos pertence o futuro? Diante dos grandes problemas do século, como o da justiça econômica e da confraternização para poder viver e conviver, colaborar nas novas grandes unidades coletivas, qual dos dois grupos étnicos se acha mais apto e espiritualmente preparado para resolver tudo isto e chegar a uma conclusão que não seja a da destruição de meio mundo, por meio de guerras exterminadoras? Não queremos aqui impor conclusão alguma. Procuramos apenas expor dados de fatos para que o leitor os utilize livremente para concluir por si como melhor desejar. Mas o que é certo é que, salvo erro ou omissão, parece que estes dados queiram concluir a favor do Brasil. Tudo isso nos parece nas condições de fato, escrito na onda da história, onda que carreia homens e acontecimentos, como explicamos acima. Sem dúvida, a vontade de um povo, sozinho, embora com a maior boa vontade, não poderia criar a natureza da onda histórica num determinado momento nem sua posição dentro dela. Cada nação acha aí situada em atitudes diversas, com diferentes funções, de acordo com o desenvolvimento das posições lógicas do pensamento progressivo da vida. O que mais pesa a esse respeito é a vontade da história, é o momento, é o desenrolar dos acontecimentos. Ora, tudo está a favor do Brasil para que, secundando os impulsos da história que oferece, mas jamais coage, possa ele desempenhar esta nova função e missão. Esta convergência de circunstâncias favoráveis demonstra que, efetivamente, a história faz hoje ao Brasil este oferecimento, e para que este se torne função histórica e missão, e mais tarde se realize
Na ação, a questão é apenas de que o Brasil a aceite e a queira. Não nos detenhamos nas condições e aparências do momento. Estas que fazemos é uma visão remota e de conjunto, e não um trabalho de análise do pormenor, em que vivem os homens políticos, colocando-nos aqui em contato com os grandes movimentos da vida do mundo, e não com o jogo dos partidos, nem com as competições humanas. No quadro de síntese que pusemos sob os olhos do leitor, vemos que a onda histórica que exprime a vontade da vida vai nesta direção e faz a esta nação seu oferecimento. Trata-se de aceitar e compreender, de colocar-se na corrente que a história quer seguir. Mas um homem ou um povo pouco podem sozinhos e nada podem contra a história. Mas se a onda que os leva é favorável, Deus está com eles. As forças imensas da vida estão à sua disposição e eles podem, portanto, alcançar até o inacreditável. As qualidades que o Brasil possui não são só aprovadas pelo novo rumo dos tempos, como também são aproveitadas, porque a vida, hoje, precisa justamente delas. É provável que o mundo se ache brevemente com uma necessidade tão premente de paz e de bondade que se valorizem de modo extraordinário os poucos lugares em que é possível encontrá-las. E o Brasil poderá ser o primeiro entes. É provável que os conflitos do hemisfério norte terminem com grandes destruições após as quais a vida terá imperiosa necessidade para a sua reconstituição de paz, amor, compreensão e colaboração, e de um lugar tranquilo onde possa repousar e recomeçar sobre essas bases. A carência crescente desses elementos e a progressiva elevação da procura os valorizará cada vez mais, tornando-os buscados e preciosos. A humanidade, traída pela força e pela riqueza nas quais unicamente acreditou, enregalada por um egoísmo da qual só terá recebido desolação, procurará, para não morrer, um sentimento de bondade em que possa viver com mais calor e que termine de uma vez com as lutas. Eis a grande função histórica do Brasil. Se este souber preparar-se desde já, eis sua missão. Se ele aqui quiser desempenhá-la amanhã, pois que a história está pronta para confiar-lá. Então, poderemos dizer que o Brasil poderá ser a sede da primeira realização da terceira ideia, que funda num todo o que há de melhor nas duas atualmente em luta mortal, ou seja, a liberdade de um lado e a justiça econômica do outro, no amor evangélico, sem o que nada é aplicável, em paz nem pode dar fruto algum. Isso tudo é possível porque, como diz Victor Hugo, há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos. É uma ideia cujo tempo tenha chegado. Então, poderemos dizer que o Brasil poderá ser verdadeiramente o berço da nova civilização, do Espírito e do Evangelho, da nova civilização do terceiro milênio.